palavra. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E nós vamos ler de 42 em diante, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 42 a seguir. Glória a Deus. Diz assim a palavra: E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Amém, queridos? Nós vamos ficar por aqui. Sabe, igreja, muito já se foi escrito sobre a inteligência de Jesus. Sábios, estudiosos ao redor do mundo até hoje se admiram da sua capacidade intelectual, seja no meio acadêmico ou no meio religioso. A sua existência e a sua inteligência são reconhecidas, são admiradas. Jesus foi, sem sombra de dúvidas, o homem mais inteligente que esse mundo já conheceu. Sem sombra de dúvidas, Jesus foi o homem mais sábio que esse mundo já teve o prazer de conhecer. Desde a sua infância, ele já impactava os sábios, os estudiosos. Nesse texto que nós lemos de Lucas 2, a palavra de Deus mostra que aos 12 anos, ele já impressionou os doutores da lei. Aos 12 anos, as pessoas já estavam admiradas da sua capacidade intelectual, já estavam admiradas da sua grande inteligência. Jesus fez isso. Jesus desenvolveu a sua inteligência por um motivo, querido. Jesus, ele desenvolveu a sua inteligência para servir de modelo para a minha e para a tua vida. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu quero abrir um parêntese para te dizer que Jesus nasceu e morreu como homem. Toda a sua missão aqui na terra foi cumprida nessa condição, na condição de homem. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque existem pessoas que não acreditam ser possível fazer o que Jesus fez sendo homem. Tem gente que acredita que Jesus curou porque ele era Deus, que Jesus ressuscitou mortos porque ele era Deus, porque Jesus fez tantos milagres porque ele era Deus. Não. Enquanto Jesus esteve nessa terra, ele não se utilizou de nenhum atributo divino. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele foi homem, 100% homem. Mesmo sendo 100% Deus, ele aqui na terra caminhou sendo 100% homem. E em se falando de inteligência, desenvolveu a sua inteligência como homem para servir de modelo para a minha e para a tua vida. Ele mostrou que era possível viver uma outra realidade. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Jesus mostrou que é possível viver uma outra realidade. Queridos, então, se é possível viver uma outra realidade, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos aceitar a mediocridade. Nós temos que buscar ser a sua imagem, a sua semelhança em tudo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Ele disse
que se nós acreditarmos, se nós confiarmos nele, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e podemos fazer obras ainda maiores. Então, querido, nós temos toda a condição de sermos tão sábios como Jesus foi. Posso ouvir pelo menos um amém? Diga: eu tenho toda a condição de ser inteligente como Jesus foi. Temos ou não temos, gente? Sim. Nós já nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que capacitou Jesus, é o mesmo Espírito que opera em nós hoje. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, habitando no seu interior? Faz assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Então nós podemos chegar a esse nível de inteligência e ainda podemos conduzir os nossos filhos, ainda podemos conduzir os nossos discípulos e ainda podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor a também atingir esse patamar de inteligência. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando que hoje, mais do que no tempo de Jesus, nós temos muita condição de crescer a nível de inteligência, porque a tecnologia avançou muito. Hoje a informação, ela está acessível a qualquer pessoa. Hoje qualquer smartphone é um verdadeiro computador portátil e pode te levar a ter resposta para tudo. Sim ou não, gente? Pode te levar a ter resposta para tudo. Mas por que o homem parece que ao invés de crescer em inteligência, está regredindo? Ao invés de dar passos para frente, está dando passos para trás. Sabe por quê? A nossa geração é uma geração que vive na superficialidade, isso em tudo. A nossa geração hoje, a nível de relacionamento, vive na superficialidade. Ninguém hoje mais quer olhar olho no olho, cara a cara. Hoje se manda mensagem para tudo. Não é verdade, gente? Hoje se comunica através de aplicativos. E essa superficialidade, ela também atinge o conhecimento. A maioria dos estudantes hoje vivem de Ctrl+C e Ctrl+V. Professor pede um resumo de um livro. O aluno não lê o livro. O aluno faz uma pesquisa no Google e encontra já o resumo pronto, porque alguém um dia teve o trabalho de fazer esse resumo, teve um trabalho de digitar, teve um trabalho de publicar, e o aluno corre lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Muda a fonte, muda talvez ali o número da fonte, não é? O tamanho da fonte, coloca o nome e entrega para o professor. Infelizmente, até nos trabalhos de conclusão de curso, tem gente que estuda 3, 4 anos, 5 anos numa faculdade, e na hora de fazer, de elaborar a sua monografia, na hora de elaborar o seu trabalho, faz a mesma coisa, corre para a internet, acha o trabalho que alguém um dia fez, às vezes muda uma ou outra palavra, e na cara de pau se apropria do trabalho alheio, copia e cola a informação. E muitos saem da faculdade sem saber nada. Esse é o resultado, querido. Esse é o resultado da superficialidade do conhecimento hoje na nossa geração. Nós estamos vivendo aí no meio de uma geração manipulada. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que não tem opinião própria.
Entra num comentário aí do Facebook. As pessoas não têm opinião própria. Se o comentário é negativo, todo mundo concorda com o negativo. Se o comentário é positivo, todo mundo concorda com o positivo. Estava lembrando esses dias do Thales Roberto. Menos de um mês atrás o homem era aplaudido. Há menos de um mês atrás o homem era uma sumidade. Deus tinha levantado. Hoje, porque o homem teve um surto. Emocionalmente o homem devia estar muito cansado de tanto trabalhar, talvez fazendo show todo dia. E aí falou umas bobagens. Hoje, o que era mais amado é mais odiado. Deixa isso para lá. Voltando à questão da inteligência de Jesus. Queridos, o que mais impactava em sua vida não era propriamente o seu discurso, mas era o seu posicionamento, era o seu comportamento. Eu quero te dizer algo, querido. A inteligência, ela não se manifesta somente no discurso. A inteligência se manifesta principalmente na prática. Jesus, ele possuía uma inteligência admirável e manifestou essa inteligência de várias formas. A primeira forma que Jesus manifestou a inteligência foi abençoando o próximo. Você vai concordar comigo que por onde Jesus passou, ele realizou milagres. Por onde Jesus passou, ele atendeu, socorreu o doente, levantou o oprimido, abraçou o aflito. Por que Jesus fez isso? Porque ele desenvolveu a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, ele foi capaz de entender o que era fé, como a fé poderia ser operacionalizada. De forma inteligente, ele entendeu que um ser humano, confiando plenamente em Deus, é capaz de realizar milagres. Usando a fé, a inteligência, ele entendeu o que era fé. E entendendo o que era fé, utilizou dessa fé e atendeu o doente, o oprimido, atendeu o aflito. Querido, Jesus desenvolveu a fé que recebeu do Pai e utilizou essa fé em favor do próximo. Os homens mais sábios da terra fizeram o mesmo. Jesus fez isso a nível espiritual, mas os homens mais sábios da terra, a nível físico, também utilizaram da sua inteligência em favor da humanidade. Vou te dar alguns exemplos. Hoje nós entramos aqui nesse templo e o templo está bastante iluminado. Sim ou não, gente? Por que está iluminado? Nós não temos aqui velas, nós não temos candeeiro, nós não temos lamparina, mas o templo está iluminado. Hoje esse templo está iluminado porque um homem decidiu colocar sua inteligência em favor da humanidade. Um homem acreditou que era possível inventar a lâmpada. E hoje nós entramos aqui nesse ambiente e o ambiente está iluminado por causa da lâmpada. Hoje nós entramos na nossa casa e com um clique as luzes se acendem, porque alguém inventou a lâmpada. Quem foi esse inventor? Thomas Edison. Eu sei que você sabe. Olha para o seu irmão e diga aí: é o Thomas Edison. Quer ver um outro exemplo? Algo impressionante. Hoje você pode percorrer grandes distâncias em poucas horas. Sexta-feira nós estávamos em São Paulo, em um voo de São Paulo até Belém, diretão, 3 horas e meia. Em 3 horas e meia você sai de São Paulo, do sudeste do país, e você chega no norte. 3 horas e meia. Você vem acima das nuvens.
Fica imaginando. De jegue. Olhei para um piauense aqui e me lembrei. De jegue. Quanto tempo essa viagem duraria? 1 mês? 2 meses? De pé. Meu Deus. Dá para ir pela costa aí de barco. Vamos pensar num barco à vela. Quanto tempo? Hoje nós podemos cruzar o céu, porque alguém inventou o avião. Quem foi o inventor do avião, gente? Quem foi? Olhe para o seu irmão e diga aí: meu irmão, eu sei que você sabe que foi o Santos Dumont. Preste atenção aqui. Esses homens, eles criaram, eles inventaram, eles utilizaram a inteligência para quê? Para melhoria da condição das pessoas. Querido, o nosso amado Jesus, a nível espiritual, fez o mesmo. Ele mostrou que um homem pode desenvolver a fé a ponto de levantar coxos. Ele mostrou que um homem pode desenvolver a fé a ponto de levantar o aleijado, a ponto de dar vista aos cegos. Ele mostrou que um homem pode desenvolver a fé a ponto de ressuscitar mortos. Deixa eu dizer algo, querido. Ele mostrou que eu e você temos capacidade para fazer o que ele fez, para fazer obras maiores. Lá em Mateus 15, 30 está escrito: e veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Olha, como igreja, hoje nós precisamos tomar uma decisão, a decisão de exercitar a inteligência. Como servos de Deus, como seguidores de Jesus, nós precisamos tomar essa decisão, querido, a decisão de desenvolver a inteligência e colocar essa inteligência a serviço das pessoas. Hoje nós estamos diante de muitos cegos, talvez não cegos fisicamente, talvez cegos espiritualmente, talvez cegos, pessoas que não conseguem ver um palmo adiante do seu nariz, não conseguem ver o futuro. Nós, como igreja, precisamos e temos o dever de desenvolver inteligência, de conhecer a respeito da fé. Para quê? Para trazer visão aos cegos. Hoje nós estamos diante de muitos coxos, de muitos aleijados, que talvez não sejam coxos e aleijados físicos, mas sejam pessoas que estão paralisados pela ação do maligno. Existem demônios que estão fazendo os homens hoje ficarem paralisados. O homem sai, ele não consegue emprego. O homem sai, ele não consegue uma colocação no mercado de trabalho. Vive paralisado. Tem uma ação maligna aí por trás. E nós precisamos usar a nossa inteligência para reconhecer que tem um demônio que está agindo. E nós precisamos usar a autoridade que Deus nos concedeu para botar, para correr esse demônio. Jesus, como um homem, desenvolveu a fé para benefício do homem. E eu quero fazer uma pergunta hoje, para todos nós como igreja: o que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos sendo egoístas demais? Pastora Dani, no nosso meio aqui, tem gente que diz que não tem capacidade de abrir uma célula. Eu não acredito que ninguém aqui não tenha capacidade de abrir uma célula, de liderar uma célula, porque todos aqui sabem dizer que Jesus é bom, sim ou não? Todos aqui sabem dizer que Jesus salva. Todos aqui sabem dizer que Jesus está por vir e não vai tardar. Jesus está voltando, sim ou não, gente? Todos aqui sabem orar. Pelo menos levantar a mão
e levantar a voz e dizer: meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Todo mundo aqui sabe dizer o que Jesus fez por você, e se fez por você, pode fazer por qualquer pessoa. Sim ou não, gente? Então só tenho a pensar o seguinte: que se não está abrindo célula, que se não está querendo ajudar ninguém, é porque tem egoísmo demais. Jesus colocou a sua vida, a sua inteligência a serviço das pessoas. Quantas pessoas você tem conduzido a Jesus? Querido, me desculpe o que eu vou dizer, mas essa igreja já era para estar muito longe, já era para estar muito maior. Hoje nós estamos fazendo 4 cultos no domingo, já era para estarmos fazendo 5, 6, 7 cultos no domingo, quem sabe 8 cultos. Já era para que a gente estivesse num outro patamar. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque não estamos desenvolvendo a inteligência. E o que é pior, não estamos colocando essa inteligência a serviço do nosso próximo. Nossa igreja precisa voltar a crescer. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso: meu irmão, a nossa igreja precisa voltar a crescer. Eu não estou satisfeito. Se tem alguém que está satisfeito e alegre com o número que tem hoje aqui, eu não estou satisfeito. Sabe por que eu não estou satisfeito? Porque eu sei que tem muita gente aí fora que está sofrendo. Porque eu sei que tem muita gente aí fora que está padecendo nas mãos do diabo. E muitas pessoas você conhece. Eu sei que essa igreja, esse horário aqui era para estar entupido. Desculpe a expressão. Era para estar abarrotado esse lugar de gente hoje aqui. Mas ainda temos lugares ainda aqui na frente para alguém sentar. Era para que hoje nós que já temos um pouquinho mais de experiência, estivéssemos em pé, dando lugar a pessoas que estão chegando. Isso não está acontecendo porque a igreja não está colocando a inteligência em favor do seu próximo. Hoje nós precisamos tomar essa decisão, meu amado, minha amada, meu filho, minha filha. Hoje nós precisamos tomar a decisão de trabalhar a inteligência, de desenvolver a inteligência e de colocar essa inteligência a serviço do nosso próximo. Será que tem alguém que vai fazer isso aqui? Então diga: eu hoje vou desenvolver a minha inteligência e colocar a minha inteligência em favor do meu próximo. Se isso é verdade, se expresse. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Mas escute, Jesus possuía uma inteligência admirável e manifestou essa inteligência, em segundo lugar, caminhando com foco, caminhando com perseverança. Queridos, nós precisamos manifestar a inteligência sendo firmes, mantendo foco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar com foco. Qual é o foco da igreja? O foco da igreja é ganhar vidas. Jesus deu uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações. O foco da igreja não é massagear ego de crente, não. Nós não estamos aqui para ouvir uma boa palavra. Eu vim nesse domingo porque eu preciso de uma boa palavra. Não, meu filho, você veio aqui nesse domingo hoje porque você veio receber unção, e você vai sair amanhã para conquistar vidas para Deus. Esse é o foco, essa é a meta da igreja.
Não podemos nos desviar, não podemos nos perder. Precisamos estar firmes naquilo que Deus Ele quer fazer através da nossa vida e na nossa vida. Podemos nos desviar, não podemos viver como alguém que não tem firmeza, como alguém que vive errante, como alguém que a cada dia não sabe para onde vai. Sabe, quem não tem um alvo nunca chega a lugar nenhum. E se chegar, nem vai saber se chegou. Hoje, infelizmente, muita gente não chega a lugar nenhum, porque perde o foco. Perde o foco. O povo aí fora quer que você perca o foco. Ei, as pessoas aí fora querem que você tenha uma outra meta, tenha um outro propósito, tenha um outro objetivo. Se tem uma igreja nessa cidade que é alvo de fofoca, que é alvo de falatórios, essa igreja se chama Luz para as Nações. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que já me procuraram para dizer: olha, meu amigo tem me dito que depois que eu entrei para a igreja, agora eu não tenho mais vida social. Depois que eu entrei na igreja, eu não tenho mais tempo para a família. Depois que eu entrei na igreja, eu tenho só que cuidar das células, eu tenho só que cuidar de vidas, eu tenho só que ter o alvo de salvação. Gente, biblicamente não é isso. Nós não vivemos para isso. Nós não vivemos para salvar o máximo de pessoas da perdição, do inferno. E dizer que nós não temos vida familiar, muito pelo contrário. Aqui na igreja nós não temos nem salinha para não dividir as famílias, especialmente no culto da celebração. O pai está sentado do lado do filho, ensinando o seu filho no caminho em que deve andar. Nós não estamos 24 horas num culto. Vai sair daqui a pouco do culto: meu filho, tem pizzaria na cidade, tem sorveteria na cidade. Se não tem condições de ir numa sorveteria mais cara, tem sorveteria mais barato. Se não tem condições de ir numa pizzaria mais cara, tem hoje pizzarias mais populares. E se não tem condição nenhuma, graças a Deus, na nossa cidade tem praças. Então não venha jogar a culpa na igreja de que você não está passeando com a família por falta de tempo. O que nós ensinamos aqui é que nós temos que priorizar e organizar a nossa vida. E organizando a nossa vida, nós teremos tempo para todas as coisas, sem perder o foco de salvar, de ganhar vidas. Porque é para isso que eu nasci, é para isso que você nasceu, foi para isso que nós fomos escolhidos por Deus. Amém, queridos? Será que você pode se alegrar por isso? Que Deus te chamou, que Deus te convocou. Deus poderia ter enviado os anjos, mas Ele não permitiu que os anjos viessem, porque Ele confia em você. Ele sabe que você vai pregar o Evangelho, Ele sabe que você vai ganhar a tua família, Ele sabe que você vai ganhar os teus amigos, Ele sabe que você vai levar uma multidão com você para o céu. Mas apóstolo, eu tenho ouvido tanta coisa. Fecha os teus ouvidos para a opinião contrária. Quer que eu te mostre um negócio tremendo na Bíblia? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Essa foi a recomendação de Paulo para um discípulo. E essa é a minha recomendação hoje para você, que se considera meu discípulo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Vou ler aqui numa outra versão.
E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evita os falatórios inúteis, profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Sabe o que Paulo falou para Timóteo, e o que Deus quer transmitir ao nosso coração hoje? Meu filho, cuidado com falatório, porque o falatório pode tirar você do foco. Sabe o que Paulo queria dizer para Timóteo? Cuidado com as falsas amizades, cuidado com relacionamento, com pessimista, com incrédulo. Meu amado, aquele que é inteligente, aquele que desenvolveu essa capacidade preciosa da inteligência, ele não vai estar caminhando com quem é contra a sua decisão, com quem é contra a sua fé. Aquele que desenvolveu a inteligência, ele vai caminhar com gente de fé. Aquele que desenvolveu a inteligência, mesmo que ele ouça algo que é contrário, algo que venha ferir o que ele acredita, ele vai ter uma palavra para repreender. Estava falando hoje aqui no culto das 5, que um dia desse aqui, eu aplaudi muito um irmão. O irmão chegou comigo para contar que um irmão de uma outra igreja veio falar com ele que a nossa igreja não é uma igreja séria, e que se ele fosse esperto, ele saísse daqui da igreja e fosse acompanhá-lo para a igreja dele. Aquele irmão ouviu, e na mesma hora ele teve um despertar de Deus, e ele disse: rapaz, é engraçado, você me conhece desde quando eu estava aprisionado pelo pecado. Você me conhece desde quando eu era um adúltero, desde quando eu era um cachaceiro, desde quando eu era um drogado. Você naquele período nunca falou do amor de Deus para mim. E agora que eu tive um encontro com Deus e que a minha vida está renovada, você quer me tirar dessa igreja para levar para a sua igreja? Pois vamos fazer um acordo. Nunca mais toque nesse assunto comigo, porque se você tocar nesse assunto mais uma vez comigo, você perdeu um amigo. Eu, olha, aplaudi. Se eu fosse você, eu também aplaudiria a atitude desse irmão, porque isso é inteligência. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, isso é inteligência. Isso é raciocinar. Ai, a minha igreja não é de Deus, é? Então eu vou com você. Que pessoa de mente fraca, que pessoa analfabeta, não é? Aquele que é sábio, aquele que é inteligente, mesmo que ouça algo contrário, tem a palavra certa para repreender. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Jesus, ele possuía uma inteligência admirável, e ele manifestou essa inteligência em terceiro lugar, vivendo a palavra de Deus. Querido, a base da nossa inteligência é a palavra de Deus. Olhe para o seu irmão e diga isso: a base da nossa inteligência é a palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, o diabo, ele tentou Jesus, mas Jesus venceu a tentação com inteligência, e a inteligência da palavra. Mateus 4, a partir do versículo 3, diz assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora olha a artimanha do inimigo.
porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Mas olha a inteligência de Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, o diabo sempre vai tentar utilizar a palavra para te fazer pecar. Eu conheço um cidadão que ele diz que ele adultera, porque está escrito na palavra que Salomão, ele tinha 1000 mulheres. Oi? Salomão tinha 1000, não posso ter 2. Gente, é a mesma palavra que está escrito que Salomão tinha 1000 mulheres, é a mesma palavra que diz que hoje o homem tem que ser marido de uma só mulher. E aí eu tenho um entendimento que não é uma só mulher por vez, é uma só, porque o casamento é até que a morte separe. Não é para você viver se divorciando. E eu vou pedir a bênção de Deus agora, porque eu estou com uma de cada vez. Jesus foi inteligente. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ah, meu amado, é inteligente você ter a palavra de Deus nos seus lábios. A nossa inteligência se manifesta exatamente na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus. Outro homem na Bíblia que nos dá um exemplo tremendo é Estevão. Estevão sofreu acusações, Estevão foi caluniado, mas em tudo ele usou a palavra como defesa. Estevão esteve diante das falsas acusações, mas com muita sabedoria ele confrontou o pecado dos religiosos que o condenavam. E diz a palavra que a sabedoria de Estevão ao usar a Bíblia foi tão grande que os religiosos que o acusavam taparam os ouvidos, porque aquela verdade consumia o seu coração, consumia o seu interior. A palavra que estava na boca de Estevão foi tão forte, que um dos perseguidores da igreja, mais tarde, se converteu. A palavra de Deus através da boca de Estevão foi tão forte, que um dos maiores perseguidores do povo cristão, do povo de Deus, que estava nascendo de perseguidor, passou a ser perseguido. Queridos, deixa eu dizer algo. Hoje muita gente que se levanta para te caluniar, hoje muita gente que está se levantando para te afrontar, um dia vão estar com você adorando ao Senhor, um dia vão reconhecer os seus erros e pelo poder da palavra vão se converter. Meu Deus, você entendeu o que eu estou dizendo? Escreva isso. Hoje os que te perseguem, um dia estarão ao teu lado, anunciando as verdades do reino. Olhe para quem está ao seu lado e diga: seja inteligente, porque hoje os que te perseguem, pelo poder da palavra que vai sair da tua boca, vão se converter e vão servir ao Senhor aí ao teu lado. Será que você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia! Vai acontecer, lá na Hidro vai acontecer, lá na tua escola vai acontecer, lá no teu local de trabalho vai acontecer. Esses que hoje se levantam contra você, pela palavra que vai ser pronunciada, que vai ser declarada da tua boca, eles vão se converter.
e vão estar ao teu lado, anunciando as verdades do reino. Sabe, querido, Deus, Ele deixou à nossa disposição a inteligência. Nós não podemos desprezar a inteligência, pelo contrário, nós precisamos desenvolvê-la. Para quê? Para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Se não estamos vivendo o melhor de Deus, se não estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Tem gente que vive doente. E vive doente por quê? Porque não é inteligente para parar de comer carne. Ai, estou passando por um problema, o ácido úrico está elevado, estou com dores nas pernas, estou com dores nas juntas. Não é inteligente para parar de comer carne. Tem gente que vive com problema de diabetes, doença terrível, que vai consumindo o homem, que vai matando o homem. Mas o homem não é inteligente para parar de comer açúcar. Estou com dívida, está com dívida por quê? Porque você não foi inteligente para administrar os recursos que Deus confiou nas tuas mãos. Perdi a esposa, perdeu a esposa por quê? Porque você não foi inteligente para conviver com ela, para aceitá-la. O contrário é verdadeiro. Os problemas que nós enfrentamos, que nós passamos, são problemas de falta de inteligência. Por isso eu quero te dizer algo, eu quero encerrar te dizendo algo. Eu não sei quais são as lutas, as guerras, as tribulações que se levantaram contra a sua vida esses dias, mas uma coisa eu sei hoje: Deus vai te dar inteligência suficiente para resolver qualquer questão. Eu não sei o que você precisa resolver essa semana, mas uma coisa eu sei: hoje vai vir uma unção sobre a sua vida. Deus vai iluminar a tua mente, Deus vai mostrar um caminho e você vai seguir nesse caminho. E você vai ver esse problema sendo solucionado. Gente, essa palavra, declara essa canção comigo assim: não há nada igual, não há nada se comparar. A esperança viva, a presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de a presença, yeah. Essa é uma noite especial, querido. O Espírito Santo, Ele tem o desejo de tocar o teu coração de uma forma linda. Então declare para Ele que Ele fica feliz. Diga assim: não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, a presença, oh Deus, sei catarabachou. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, diga: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
desejamos, nós te precisamos, nós queremos a tua presença, Senhor. Diga mais uma vez para Ele que não há nada melhor do que Ele. Não há nada igual, não há nada melhor, nada, Santo Espírito, nada que se compara à esperança viva. De tudo que nós gostamos e amamos, Tu és o melhor, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, diga para Ele: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. A Tua igreja clama por Ti. Oh, vem, vem com Tua presença, vem com Tu toque, vem nesse lugar, vem, Senhor. Oh, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão digno, Tu és tão tudo, Tu és tudo, Senhor. Ei, carabaxeira, você dê a sua mão para quem está do teu lado. Dê a mão para o seu irmão que está do teu lado. Olhe para ele e diga assim: meu irmão, você quer ser inundado hoje pela presença do Espírito Santo? Diga assim para ele, então abra o teu coração, porque Ele está aqui. Ele quer te tocar. Meu Deus, o Espírito Santo quer te tocar. Vamos provar quão real Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade é real. Vamos provar quão real Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Diga vamos, vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar quão real é Tua presença e verdadeira. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade.
nome de Jesus, comece a sentir o toque do Espírito Santo nesse lugar. Meu filho, em nome de Jesus, abra o teu coração e sinta o quanto Ele passeia em nosso meio, o quanto Ele quer a tua adoração. Ele não quer, Ele quer a tua adoração. Às vezes nos acostumamos com palavras simplesmente de ânimo para nos empolgar, para nos ajudar, mas tudo que o Espírito Santo quer é que você abra a tua boca e diga que ama Ele. Tudo que Ele quer é que você abra a tua boca e diga um glória para Ele, e diga um aleluia para Ele, e diga que você é nada sem Ele. É isso que Ele quer ouvir de você, para te encher. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga: Santo Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo sermos inundados por tua glória. Todos os levitas cantando, só a igreja dos levitas. Santo Espírito, és bem-vindo. Vamos pedir isso. Encher esse lugar. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode mostrar isso mais forte? Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Santo Espírito, seja bem-vindo em nosso meio.